adoração ao nosso Deus, também um culto de ação de graça pelos 50 anos de fé do pastor Getúlio, pastor Felisberto e José Vicente deve estar chegando. O pastor José Lira já nasceu, não nasceu, mas viveu já na benção, né? Acho que ele tinha uns 8 anos, 7 anos por aí, então já ficou na benção desde criança, né? Amém, irmãos? Vamos quer dar uma salva de palmas para Jesus?
traz alegria, traz paz, né, no coração. Nós vamos. Não é montagem não, isso tudo é menino mesmo. Sabia? Naquela última janelinha ali está o papai. O resto é a meninada aí. Eu devo estar aí para o meio, não sei quem é, porque não dá mais para conhecer não, né? Eu acho que o Zé deve ser o barrigudo do engenharia. Não dá para identificar ele, nossa, desse um zoom, talvez a gente conhecesse alguém, mas tudo isso aí é menino mesmo. Então, vou chamar aqui, passa outra foto, por favor. Não mais antigo. Aí, deixa aí. Aí está o pastor Paulo Pereira e como é que é o nome? Cadê é um irmão que tocava muito teclado. Valdemar. Ele está aqui de Manaus e aí foi um dos cultos lá em casa. Deixa aí, nós vamos ouvir uma palavra pelo pastor José Vicente. Na realidade estou chamando de pastor, mas é que é um costume já, né? Mas ainda não é. Mas já tem pinta de pastor aí. Esse aqui pregava muito, né? Ele pregava muito. Depois aqui ele aposentou, né? Quer subir? Pode subir. Uma salva de palmas, Jesus. 50 anos atrás, essa careca não existia. Paz, Senhor, irmãos. Eu vou contar um pouco da 50 anos atrás. Naquele tempo eu tinha cartão de memória, tudo difícil esse negócio de muitas coisas. Se fosse hoje, estava muito fácil. Mas há 50 anos atrás, dia 8 de março, a gente teve um encontro com Deus, aceitando Jesus como nosso Salvador. Para conhecer o nosso Deus, não é aquele Deus morto, o Deus vivo que ressuscitou dos mortos. Por isso, meu irmão, ele ensinou muita coisa. Quantas vezes a minha mãe estava orando pelo Renato, por mim, pelo Getúlio, muitas e muitas vezes. O nosso irmão Renato também participou de muita reunião, nós assim, ele ia fazer, e muitas vezes ele ouvia a palavra de Deus sem ele querer. O hino lá em casa era cantado, não terminava, começava, era assim, porque só irmão nós era 21, mas tinha lá uns 18. Quero também lembrar do irmão Edgar Lira. O Edgar Lira foi um dos primeiros a ler a Bíblia lá com meu pai. Um dia ele ia jogar bola, e nesse dia estava serenando, ele subiu lá e não foi. Ele leu a história de José todinha. Há 7 anos antes de nós aceitar Jesus Cristo. E ele chegou até a discutir, não é discutir, a pessoa que não conhece a Bíblia. Ele vai querer discutir com se conhece, ele achando que ele está sabendo o que está falando, não sabe de nada. Então, no dia que o papai aceitou Jesus, o irmão, o Biraci estava lá. Ele disse: olha, meu filho, há 7 anos nós estamos orando pelo Senhor. E o Senhor, naquele dia, o Senhor estava revoltado com nós, o que aconteceu. O Senhor podia ir para a nossa igreja. Ele disse: não, porque a tua igreja é a igreja batista regular. Eu não quero igreja regular, eu quero igreja firme. E era uma brincadeira que ele fez com o irmão. Mas ele falou: como foi que eles conseguiram entrar na nossa casa através do Evangelho? Porque ninguém ia falar do Evangelho para nós. Porque mesmo a pessoa que quisesse falar do Evangelho, quando chegava lá, tinha muito mais de estrutura, assim, muita vez. O irmão Fenelon, uma vez, eu falei de vocês, muita gente aqui, eu falei de vocês, a minha mãe disse: não, só é que esse do retrato, isso aqui são tudo santo. Aí ele disse assim: tudo é santo, é. E quem é esse homem aqui? Ela disse: São Pedro. Ele disse: você sabe quem era São Pedro? Ela disse: não, era um pescador.
E através dessa palavra, ele pregou o evangelho para nós. E o irmão Fernando era um homem, meio, para mim ele era alto, talvez de 1,70 m, mas ele falava manso, suave, e deixava você de boca aberta para ouvir a palavra dele. Ele não era um homem agressivo, não, ele falava assim com Deus como se Deus fosse amigo dele. Ele falava assim: olha, essa noite eu falei com Deus falou isso, Deus falou aquilo, Deus me disse para fazer isso, Deus me disse. Uma vez eu disse para meu pai, disse assim: seu filho, a sua família é muito bonita, é muito grande, gente, já pensou sua família tão dia no céu, que alegria vai ser para o Senhor. Agora umas pessoas sabem, outras não, irmão, vai ser uma tristeza, porque quem não é salvo vai direto para o inferno. E ele começou a pregar, e meu pai ficou tão ansioso ao ver a pregação dele, ele estava tão bem, aí ele sabia que nós queríamos ouvir mais. Ele disse: agora está na hora de ir embora. E amanhã o senhor vai trabalhar, e o senhor tem seus filhos para cuidar também, e eu também amanhã eu vou viajar. Na volta eu encosto de novo para bater o papo. E foi assim que o irmão Fernando conseguiu a confiança do meu pai para poder evangelizar e pregar. E quando o João chegou lá com a sua família, vocês pensam que foi fácil para mim, para os outros? Não foi fácil, sabe por quê, irmão? Nós tínhamos um time de futebol. Nós tínhamos nosso time, nós tínhamos a camisa de futebol, nosso time era todo organizado. E ele já disse naquela hora, naquele tempo não tinha cidade de palmas, né? Porque hoje tem, você pode bater palma à vontade. Quem batia palma naquele tempo era disciplinado, porque na igreja dele nós cantávamos palmas. Então o irmão Paulo ensinou, eu sempre dedico esse verso que eu aprendi, o irmão Paulo ensina a criança no caminho que deve andar, porque ainda que ficar velho como nós, não se esquecerá dele, não se desviar dele. Então, meu irmão, nós há 50 anos atrás, continuar pregando o mesmo evangelho. Olha, minha parceira, 50 anos ela tem. 50 anos, essa Bíblia não tem nada escrito, negócio de feliz, não, é bem-aventurado. Bem-aventurado o varão que anda no caminho do Senhor. Ela que lá. Nessa casa não teve uma morte, nem um jeito. Foi velado uma criança lá porque morreu de sarampo. Então, meu irmão, isso é uma bênção de Deus. Isso é uma bênção de Deus. Quando Deus nos trouxe aqui para Manaus, foi outra bênção. Porque se nós estivéssemos lá, hoje nem terra nós tínhamos. E tomaram nessa terra. Tomaram nessa terra, nem terra nós tínhamos. Mas como é que nós ia derrubar uma árvore que é do tamanho que nós somos? Quem não tem condições? O Renatinho fugiu com 17 anos, podia trabalhar pesado. E através do Renato foi que acabou também o nosso time, que era o nosso goleador, o cara que fazia gol. Será que tudo bom também? A vaga foi a bandeira. Ela me chamou, eu fiquei calado, né? Eu olhei para o relógio, eu tinha falecido, era o meio-dia, era 1h30. Zaga está me ouvindo? Aí eu nasci, estou. Eu voltei. Mas, irmão, para tudo Deus tem propósito na face da terra e na nossa vida. Eu voltei, e foi sempre eu podia ter a minha morte assim. É muito bom morrer assim. Para as pessoas que ficam é muito triste. E outra, depois que eu voltei, estava sem leis, a minha mulher desceu de uma maneira tão violenta, que eu tenho que dar dela até hoje. De janeiro para cá, eu tenho que dar dela até hoje. É eu que faço as coisas para ela, é eu que faço tudo. Porque eu tenho que propósito da nossa vida. Então, Deus não me levou naquele momento, que era para mim, não tem nada de bom, porque ela trabalha muito para nós.
Eu passei 20 anos numa loja, 23 anos numa loja, sem ter férias, sem ter um dia de descanso, e ela trabalhando para nós. Porque eu pensei que o trabalho de casa era um trabalho simples. Mas, meu irmão, pense numa coisa que 5 horas da tarde está cansado. Tu faz uma coisa, faz outra. A minha mão já engiou, não sei quantas vezes, já sabão, eu não consigo ainda. Mas eu estou para dele. E ela, às vezes, fica me olhando, né? Muitas vezes fica chorando, coitado. Mas ela não pode fazer isso. Ela algo de a semana para cá que ela conseguiu ficar em pé. Hoje ele estava dentro do supermercado, ela não estava mais andando. A tendência dela era de andar de cadeira de roda. Nós já compramos uma cadeira de roda e desde que tinha operado. Através das orações de irmão, através de remédios médicos e eu queria fazer com esses pastores, falar 1h30 aí, mas não dá mais. Aqui eu agradeço muita oportunidade. Eu sei que isso aqui é um palácio, né? Tem o Palácio do Rei. Eu estou até tentando observar, ficou tudo de ouro, de uma maravilha. Parece o Palácio do Rei Davi, tudo de ouro, tudo. É uma maravilha. Deus merece isso mesmo. Amém. Papai e nós naquela localidade. Então, nós temos aí um dia, depois agora, após eu comentar aqui, o irmão vai passar um vídeo aí. Vocês creem que Jesus opera no interior também? E nós temos um vídeo aí, o papai falando, que um dia, né? Eu não lembro qual foi o ano. Tu lembra, Zé? Qual foi o ano que a mamãe morreu lá no interior? Ele já estava em Manaus, acho que em 84, 83, mais ou menos. A mamãe morreu no interior e o papai disse para Deus que ele não ia aguentar chegar aqui em Manaus sem a esposa. Dizer que a esposa morreu, que Jesus ressuscitasse ela, porque o que é que ele ia dizer para os filhos, né? O que é que ele ia dizer para os filhos, se a mãe tinha morrido, né? E aí, ele tem um vídeo aí, eu queria que os irmãos agora fizessem o máximo de silêncio, porque o vídeo é antigo, né? Então não está bem claro. Então vamos ver mais ou menos o que ele fala. Pode passar o eu não me esperava hoje, conduzir por mim, mas eu vou ficar deixando para você, porque a 7 de passada, a dia 8, quando eu vi essa mãe dele morta, quando começou a bênção, eu me acordei, eu ia dar da madrugada, quando foi.
aqui, né? Então, mas foi o que aconteceu, né? A mamãe morreu, ele disse o que é que ele ia fazer agora, o que é que ele ia dizer para os filhos, né? Então, Jesus ressuscitou a mamãe lá no interior, né? Lá numa sala de palmas de Deus, Todo-Poderoso. Amém? Tem mais nosso irmão mais velho aqui que quer falar alguma coisa? Pastor Emmanuel, quer dar uma palavrinha, pastor? Só que agora a nossa mãe já está na glória, né? Agora já está junto, está uns 2 anos que fez agora. Vai fazer os 2 anos, né? Vai fazer 2 anos. E ela já está lá com o Papai do Céu e comigo o nosso Pai, né? Eu aceitei Jesus há 20 anos atrás, em 2000. Seu filho foi um grande homem para mim. Foi um sogro que ele falou para mim no dia que eu aceitei Jesus: Emmanuel, eu orei 20 anos por ti. No dia que nós chegamos do encontro, lá na 21 de junho, ele falou: Emmanuel, eu orei 20 anos por ti. E, meus amados, todas as férias que eu tirava, eu não procurava ir para outro lugar, eu ia para lá para o interior com ele. Ficava lá com ele. Foi um homem que, sinceramente, até hoje eu lembro muito. Agora, quando apareceu a foto da casa ali, foi um momento de muita tristeza, porque era muita alegria quando chegava lá, seu filho, a dona Dedé. Era aquele momento ímpar. E essa situação que passou aí da filmagem, quando ela faleceu lá, que ele orou e pediu para Deus ressuscitar. Eles vieram de barco de lá, a gente morava ali na Matinha, e o barco encostou lá perto da nossa casa e eles foram para lá. Eu não estava em casa, estava trabalhando, mas a minha esposa estava lá. E ele levou para lá, foram para lá, e ela já estava bem, graças a Deus. Foram no médico só para contestar mesmo, mas ela estava muito bem. E durou muito tempo ainda, meus amados. Teve outra situação já recente, antes dela falecer, que ela passou mal, foi levada para o pronto-socorro, e lá praticamente ela faleceu. A Dijek segurou ela e meteu a mão, segurou e nesse dia todo mundo ficou triste, né? E achava que ela ia partir naquele momento, mas não. Naquele momento ainda foi mais uns 5 ou 6 anos, né? Ou mais. E ela viveu esse tempo com a gente. E toda vez, meus amados, que eu vinha para 21 de junho, eu parava lá. Todo domingo ou terça, eu parava lá para falar com seu filho, que seu filho era um grande homem de Deus. Foi ele que me evangelizou, foi ele que me ensinou a conhecer Jesus, ele que me ensinou a respeitar os pastores. Ele chegava comigo e dizia: irmão, não fala dos pastores, não fala do teu pastor. Ora, busca Deus, que Deus toma conta de tudo. Amém, meus irmãos. Para ver, irmãos, que a salvação ela é progressiva, né? O rapaz aceitou Jesus, na época que ele aceitou Jesus, alguns irmãos dele ficou com raiva dele, não falavam com ele. Nossos primos ficaram com raiva também. Mas hoje, a maioria deles são evangélicos. Os primos que a gente tinha aqui, eles tinham raiva, que falavam. Aí eu fui no velório de um deles, filho do tio Guilherme, o Leone. Aí ele tem filho pastor, né? Ele tem filho pastor, tem filho que é levita na igreja, tem filhos diáconos na igreja. Eu digo, olha só, né? Começou no interior, né? E hoje na cidade, muitos dos nossos parentes, familiares
servem ao Senhor, os que não servem, eles estão caminhando, mas também servem a Deus da forma deles de servir ao Senhor, e Deus tem abençoado grandemente, né, toda a nossa família, independentemente dos que são evangélicos, que não são. Deus tem derramado uma unção de bênção, de amor, de carinho, de paz, né? E nossa família, eu me orgulho de participar dessa família, porque não é uma família perfeita, mas é uma família que vai para o céu em nome de Jesus. Eu estava lembrando aqui, né, da época ainda do pastor Paulo, que quando o papai falou de vir aqui para Manaus, ele disse: "Meu filho", ele falava assim meio, tipo assim, que bravo, né? Mas era só a fala dele: "Meu filho, tu vai levar esse menino para Manaus, vão se desviar tudo lá, todos vão se desviar." Na mente de quem está no interior, a cidade, né, é algo que vai destruir, né, as famílias. Mas graças a Deus, que Deus, nós viemos para a cidade e aqui estamos, né, 50 anos completando de fé, né, e depois que ele viu que a gente continuou firmado na rocha, né, então ele era um grande amigo, era um grande pastor. A gente não tem nem o que, assim, como agradecer a Deus pela vida do pastor Paulo, de ter sido o nosso discipulador. Ele passava algum tempo sem ir, quando ele ia, ele parava lá em casa, ficava 2 dias, e ali de noite nós ficávamos cantando os hinos da harpa para aprender os hinos da harpa. E a gente, eu e o Zeca, a gente lia a Bíblia, e quando ele chegava, a gente ia tirar dúvida com ele: "Pastor, o que é isso aqui? Me explica isso aqui." Aí ele explicava. Aí ele lia o texto também, explicava para nós. Então foi um grande discipulador na nossa vida, né? E que Deus colocou o pastor Paulo em nossas vidas, e foi uma bênção. E a família dele nós amamos de coração, né? Os filhos, filhas, netos, essa família que Deus tem colocado nas nossas vidas, né? E que Deus tem abençoado o trabalho dele até hoje, né? Desde depois de morto, as pessoas que vivem estão aí vendo a prosperidade, né? Tinha alguma coisa mais? Pastor Felisberto vai dar a palavra ainda, né? Vocês dois estão vendo um irmão que vocês nunca viram, né? Esse aqui é o Hugo. O Hugo, quando ele tinha acho que uns 6, 7 anos, mas talvez nem isso, ele morreu. Era uma febre que ele parece que tinha, mas na realidade mas ele morreu. E o papai pegou, naquele tempo nós não éramos evangélicos, né? Ele pegou a vela, porque não quero agora comer não. Aí o papai já tinha colocado a vela, ele já estava deitado. E agora imagine o resto dos irmãos e irmãs, tudo gritando, no meio daquele terreiro lá, gritando, e correndo no campo, e gritando com os irmãos, o meu irmão que morava mais em cima, o Jorge, né? E depois o Jorge já vinha lá de Canoa, né? Para ver o que aconteceu, e a gente já ia acender, que ele já estava morto lá, né? Estava morto. Aí o papai botou a vela na mão dele, e a gente já ia riscar o palito de fósforo para acender, para iluminar o caminho dele. Mas Deus fez um milagre na vida do meu irmão, trazendo de volta, e foi um consolo muito grande de Deus Jesus, para o nosso coração. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor, né? Vocês já viram o morto falando? Vocês já viram o morto cantando?
Vocês já viram o povo glorificando a Deus? É esse morto, mas ele ressuscitou. Aleluia. Eu vou cantar o harpa que o meu pai sempre gostava que eu cantasse para ele, né? Aleluia. Se os irmãos souberem o coro, me ajuda, tá? Aleluia. Quando a angélica trombeta nesse mundo ressurgir, aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar, pois eu creio na promessa que Deus vai me cumprir, aleluia, quando Cristo meu nome proclamar. Só a igreja. Quem vê o nome do Senhor Jesus Cristo nessa noite, aleluia. Meu pai, ele sempre dizia: meu filho, honra a sua mãe, honre o seu pai,
Por onde você for andar, honre seus pais e suas mães. Hoje nós estamos vendo muitos jovens, crianças, adolescentes aqui nessa noite. Então a gente não sabe o dia de amanhã, né? O dia de amanhã não pertence para nós, mas é Deus que está conosco todos os dias de nossas vidas. Então, Deus só quer o melhor para nós. O meu pai, ele deixou aquele interior ali, mas a gente permaneceu na fé. Tem o nosso irmão Renato ali, meu irmão Renato. Eu digo para as pessoas, eu digo, Renato, ele é muito parecido com Getúlio. É demais parecido com Getúlio. É o nosso irmão hoje mais velho. Que Deus abençoe a sua família, Renato. A Helene, a Renata, todos, que Deus nos abençoe nesta noite. Deus é fiel. Por onde nós formos, Ele é conosco, todos os dias de nossa vida. Então, que nem eu digo, e sempre eu falo, vamos honrar nossos pastores, nossos líderes, os nossos irmãos mais velhos, vamos honrar eles, né? Para nós ter nossos dias mais longos nessa terra. Meu pai dizia, eu quero morrer primeiro do que a minha esposa, porque eu não vou aguentar. E assim, sempre eu falo para minha esposa, eu não sei se eu vou aguentar ficar sem você, entendeu? Sempre eu falo isso para ela. E eu quero dizer para ela que eu amo muito ela nessa noite. 12 que diz assim: depois de uma batalha, depois que o exército do Senhor venceu os filisteus, Samuel, ele fez o seguinte, versículo 12 do capítulo 7, ele diz assim: então Samuel pegou uma pedra e a pôs entre mim e deu o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Louvado seja Deus. Então até aqui o Senhor ajudou vocês, até aqui o Senhor nos ajudou e sempre ajudará e vai continuar nos ajudando. Deus abençoe, parabéns para vocês. Deus abençoe. São assim, o desejo do coração dessa igreja, o desejo de todos nós. Obrigado. Pai Senhor, igreja, Pai Senhor, irmãos, Pai Senhor, irmãs, tudo bem com vocês? Vai bem com a família, vai bem com a igreja, vai bem com os irmãos, né? Tinha chamado mais um dois aqui, também já tinham morrido. Porque eu até falei com a minha esposa, a família já morreu muito, mas estamos aqui de pé. Graças a Deus, sou grato a Deus também por fazer parte desta família abençoada. Eu não vou demorar não, irmão. Nós temos um horário aí para cumprir. E o que nós já ouvimos hoje, coisas maravilhosas. Eu falar a verdade, nunca tinha passado uma festa de 50 anos de celebração de qualquer outra pessoa fazendo assim uma festa de convenção, né? E hoje é uma honra. Aqui está nosso irmão Renato, nosso irmão mais velho, a nossa cunhada, e assim, eles são crentes já. Posso dizer que eles são crentes, porque eles creem na pessoa do Filho de Deus, no Messias, Jesus Cristo, que morreu, ressuscitou dentre os mortos. E naquele tempo, há 50 anos atrás, só citar um versículo, e o nosso irmão aqui já falou, ele também foi um que nos ensinava. Na verdade, naquela época, só quem sabia ler era ele, meio gaguejando, mas sabia, e o pastor Getúlio. Aí o nosso pai toda 6 horas reunia para a gente orar. E na época que nosso pai fazia o culto doméstico, ensinando como pregar, aí ele escreveu na parede lá, depois foi tirado, foi retrato, que naquele tempo era retrato, os quadros, aquelas, podemos dizer, aquelas imagens. Depois
eu aprendi a ler e decorei o versículo. Nunca mais me esqueci do versículo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6. Ele escreveu, o Zé escreveu na parede, e estava escrito assim: escrito está, sede santo, porque eu sou santo. Glória a Jesus. Então, eu decorei este versículo, e na verdade já estava escrito na palavra de Deus este versículo, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Aqui era o Pedro só confirmando. Mas o que a palavra santo quer dizer? Separado. E quem anda em santidade, irmão, honra pai e mãe. Quem anda em santidade não fala mal do irmão. Quem anda em santidade, está na Bíblia, eu não vou ler porque não vai dar tempo. Quem anda em santidade ajuda um ao outro. E a santidade, irmão, é para quem é separado do pecado, tudo aquilo que faz nos afastar de Deus. Mas sou grato a Deus pela vida de todos. Amém? Então, eu estou feliz ao Senhor nosso Deus por ver uma parte da minha família aqui também. E o meu pai, irmão, ele sempre dizia para as pessoas, como o pastor Antônio falou, que alguns irmãos dele, que eram nossos tios, ficaram não gostando dele, mas ele disse: eu tenho muito irmão. Meus irmãos porque são muitos que eu não conheço. E é verdade, irmão, certo? E a nossa mãe, antes de a gente não ser crente, antes a pessoa ir dormir, ela chamava a pessoa para ir rezar lá o sinal da cruz, que agora eu nem me lembro mais como era o sinal da cruz. Aí o Pai Nosso, aí depois a gente ia dormir. Aí depois que nós aceitamos Jesus, aí já passamos a orar. E assim nós aprendemos cada dia mais da palavra. Estava falando com o irmão, foi domingo lá na igreja, foi terça-feira, 50 anos nós aceitamos Jesus. Nenhum de nós, irmão, nenhum de nós, até que no momento que eu me lembro, nenhum de nós passamos por correção de disciplina na igreja. Nenhum de nós passamos pela correção da disciplina na igreja. Ser disciplinado porque bebeu, porque se prostituiu, porque fez isso e aquilo outro. Não, porque a santidade faz separação dessas coisas. Glória a Deus. E hoje estamos aqui agradecendo a Deus. Quero agradecer a Deus por esta família também, que é a igreja, Palácio 1. Vocês fazem parte da nossa família também, porque são os filhos de Deus e amados pelo Senhor Jesus Cristo. Quantos podem aplaudir a Jesus? O nosso muito obrigado. Que Deus nos abençoe. Obrigado, pastor. Então vamos cantar ainda, mas vamos já terminar, irmão. Por que eu estou dizendo assim? Porque, cadê? A sua esposa já foi, Zé? Fica aqui em nome de Jesus. E aquele que sair e foi embora, não vai participar do banquete, ó. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, mano, igreja. Vamos louvar. Vamos lá. Enquanto isso, eu gostaria de perguntar se tem alguém que quer aceitar Jesus como seu Salvador. Se tiver alguém, ou reconciliar com Jesus. Vamos ficar de frente para lá, nós estamos lá com Deus. Mais para cá, também vai sair. Os pastores vêm mais para cá, vamos fazer um grupo aqui, né? Os pastores. Irmãos, faltou um irmão, eu apresentar aqui. Faltou o pai mais para frente, pastor. Felizmente. Fica mais ali na frente um pouquinho. Esse aqui faltou apresentar. É o
o Felizmino e a esposa, né? A esposa já foi apresentada. Esse aqui é o nosso irmão também. Agora só está faltando 2 irmãos, o resto vieram tudo, né? Amém, irmãos? Quantos querem dar bem-vindo a ele? Vamos dizer, Deus os abençoe. Pronto, agora pode vir mais para trás, filho, senão tu vai atrapalhar. Tu é o mais alto, parece, lá tu. Ok, então, 1, 2, 3, já, sorriso bonito aí. Essa família maravilhosa que o Senhor tem colocado em nossas vidas, né, para conviver junto conosco. E vamos orar nessa noite. Senhor, nosso Deus e Pai querido que está nos céus, aqui estamos, Senhor, na Tua presença, Pai, para Te agradecer, Senhor, por esse culto maravilhoso na Tua presença, Senhor, por esse momento ímpar, por esses 50 anos, Senhor, que essa data é tão importante, Senhor, que tem frutificado e tem dado frutos, Senhor, e tem nos alcançado a Tua palavra, Pai. Queremos Te agradecer, Senhor, por tudo, Senhor, por essa família, pelo Teu mover, Senhor, nesta geração. Os agradecimentos aqui, os irmãos fiquem sentados, que vão ser servidos, tá bom? Podem aguardar que os irmãos vão servir a todos os amados irmãos. Agradecer, né, que se esforçou para fazer um banquetezinho aí junto com a minha cunhada, né, e a Jéssica, todos os irmãos que contribuíram para que esse culto acontecesse, né, de uma forma tão leve e tão gostosa que estávamos aqui na casa de Deus. Vamos, o irmão José Vicente, ele quer que a gente renove, né? Aceite Jesus de novo, né? Vem aqui, irmão José Vicente, pastor Felisberto, né? Nós vamos ajoelhar aqui, né? Renovando a nossa confissão, né? Vou pedir que o pastor, é uma pastora, né? A pastora ainda não, pastor, é que orar aqui por nós. Coloque suas mãos para cá e vamos abençoar esta família, esse pastor. Agora eles vão aceitar Jesus comigo agora. Vocês querem aceitar Jesus? Vamos orar, meus irmãos. Nosso pastor Jesus, Felisberto. Senhor, meu Deus, Pai, Criador do céu e da terra. Papai, te apresento, meu Pai, nesse momento, meu Pai, pastor Getúlio, pastor Felisberto, mais seu irmão, Senhor, que estão no joelho, meu Pai. E eu quero, Senhor Deus, profetizar a bênção sobre a vida dele, meu Pai. Que essa bênção sobre as tuas vidas, meu Pai. Abençoa a família deles, abençoa todos, meu Pai. Deus, porque esses aqui são instrumentos, Deus, Pai, são usados, combustível, Deus, para ganhar vida, meu Pai. 50 anos, meu Deus, de vitória. 50 anos de conquista, meu Deus. Que a honra seja para a tua glória, meu Pai, que teu nome seja glorificado por essas vidas, meu Pai. Deus maravilhoso, abençoa, te louvamos, te agradecemos, Pai, e profetizo, meu Pai, prosperidade, bênção sobre esta família, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Eu e minha casa também serviremos, estamos firmes na presença de Deus. Bem alto, assim, bem alto, feliz. Pai Celestial, aqui nós estamos, Pai, neste culto, pelo qual o Senhor nos proporcionou 50 anos de vitória, Pai, 50 anos de bênção na vida desta família, Pai. Começou lá no interior, Senhor Deus, através de profetas, Pai, em nome de Jesus. E aqui nós te apresentamos toda a tua igreja que está compartilhando este momento, Pai, de gratidão a Ti, somente gratidão a Ti, por tantas coisas, milagre, Pai, assim nós te pedimos, Pai, quantos milagres Tu tem feito na Tua igreja, Pai. Eu te apresento a Tua igreja que está com as mãos levantadas, Tu conhece a necessidade de cada um nesta noite, Pai. Derrama, Senhor Deus, o
que está no teu coração, na vida de cada família que aqui chegou. Pai, abençoa todos nós, abençoa, dá uma semana de paz, uma semana de alegria, uma semana de proteção. Leve para os nossos lares na tua dispensação, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com toda a igreja, desde agora e para todos sempre, e todos digam: a paz do Senhor.